Fala galera que se liga no canal Boleiros Conectados, está começando mais um Resenha de Boteco. Hoje tem muita coisa pra gente falar aqui, Campeonato Brasileiro, Libertadores de América, Seleção Brasileira também com os nossos convidados aqui. E hoje um convidado ilustre aqui no nosso programa Resenha de Boteco, na minha opinião, um dos maiores atacantes aí do nosso futebol. Miller, enorme prazer ter você conosco hoje na nossa mesa de boteco. Prazer todo meu, boa noite. É sempre bom estar aqui resenhando sobre futebol, né? Que todos nós gostamos de falar. É sempre um prazer estar falando sobre futebol e da carreira também. Legal, tem muita coisa pra gente falar aqui com o Miller. Aqui na nossa mesa também, Rafa Moraes, ex-jogador também de São Paulo, Ituano. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, Douglas, boa noite, bancada, todo mundo na mesa aqui. Muito feliz de estar batendo um papo sobre futebol de novo, podendo comentar o programa. Ao lado do Miller aqui pela primeira vez. E vamos bater um papo bacana aqui, um papo legal. Legal, hoje tem resenha demais aqui na nossa mesa de boteco. E aqui do meu lado também, Rogerinho R9, atacante do Corinthians e também da Seleção Brasileira. Tudo bem, Rogerinho? Tudo bem, prazer mais uma vez estar participando desse programa aí que está estourando de audiência. Hoje aqui com um grande craque, uma das pessoas que eu vi jogar muito, tá de perto aqui hoje. Tenho certeza que vai ter um programa muito bacana aí para todo mundo aí participar. Muito legal. Portanto, eu já vou começar falando aqui com o nosso convidado, o Miller. O Miller que é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, Mundial Interclubes e outros títulos, né, Miller? Foram de quantos títulos na carreira? Se lembra? Pelo São Paulo foram mais de 13, né? Então, eu tive 20 anos de carreira e graças a Deus, Deus me deu o privilégio de poder conquistar todos os títulos que eu disputei. E o Miller também passou por outros times, né? O Miller, na verdade, ele é um dos poucos da lista, que são 6 jogadores apenas, que jogaram nos 4 grandes clubes de São Paulo, né, Miller? Uma experiência muito, muito diferente. Ah, né? Com certeza é legal você jogar em time grande, né? Todo jogador tem esse desejo, né? E eu tive também esse privilégio de jogar nos 4 grandes de São Paulo, assim como Antônio Carlos, Luizão, Vitor. Foram jogadores também que jogaram nos 4 grandes de São Paulo. Muito legal. Ô Miller, tantos títulos e por onde você passou foi ídolo. De como que começou essa história sua? Da onde que você veio? Você é do Mato Grosso do Sul, né? Como que você chegou no São Paulo? Através de quem? Conta um pouquinho pra gente da sua história aí. Eu cheguei, meu irmão que me levou pro São Paulo nas categorias de base com 15 anos de idade. Depois eu fiz o teste, passei e acabei ficando. Morei 4 anos debaixo da arquibancada, porque antes não tinha CT, né? Depois eu desci pra morar na concentração do profissional, que era tudo no Morumbi, né? Descer porque o portão 1 é embaixo e o portão 4 é em cima. Então eu morei 4 anos na base e mais 4 anos na concentração do profissional. Então foram experiências maravilhosas, assim, bem gratificantes, porque a cada experiência você aprende muita coisa boa, positiva para a continuidade da sua vida, da sua carreira. Então eu tive esse privilégio de poder jogar com grandes jogadores gênios na oportunidade, e esses jogadores me ensinaram muitas coisas que eu levei para o resto da minha carreira. O quanto que o São Paulo foi importante aí para a sua vida, para a sua carreira também? O quanto nem dá para mensurar, porque o São Paulo foi o principal. Eu comecei lá, foi o clube que abriu as portas para mim me tornar um jogador de futebol, na base e no profissional, me deu a oportunidade de me tornar um grande jogador no cenário nacional e também mundial e na seleção brasileira. Em cima disso, quem foi o técnico que foi olhar o Miller lá na base lá e subir para o profissional? Inclusive essa semana ele teve um AVC, o Cilinho, né? Ele mora em Jaguariúna, não está muito legal. Eu espero que ele possa poder se recuperar o mais rápido possível, porque é uma grande pessoa, foi um grande treinador. Antigamente a gente chamava os treinadores de homem, o homem chegou, normal. Mas o Cilinho nós chamávamos ele de profeta, porque ele era um profeta da bola. Ele antevia todas as coisas que iam acontecer e sabia o que ia acontecer lá na frente no amanhã. Então ele era em termos profissionais, então ele era um treinador muito capacitado, muito bom. Pra você ter uma ideia, anos 80,
ele tirava um lateral, colocava um meia de lateral direito e a gente virava o jogo. Ele tinha olho clínico, né? Não, era um cara... Acho que o Brasil sempre foi o celeiro da revolução da tática. O futebol brasileiro sempre revolucionou a parte tática. Então a gente fica vendo hoje o Guardiola, o Mourinho. Não, eles imitaram sempre o Brasil. E eu vou dar só uma para vocês. Em 1970, o Brasil foi tricampeão sem centroavante. Não é uma revolução tática? Então, em 1990, o Lazzaroni, ele aderiu aos 3 zagueiros. Foi massacrado pela imprensa brasileira. Colocar 3 zagueiros. E hoje, quantos times, inclusive o São Paulo, joga com 3 zagueiros às vezes? Muitos times grandes hoje do futebol brasileiro jogam com 3 zagueiros. O São Paulo de Muricy em 2006, 2007, 2008 jogou brasileiro com 3 zagueiros. 4, né? Porque o Breno jogava lateral direito. Então, quer dizer, o Brasil sempre foi um futebol revolucionário na parte tática. Que a gente sempre teve esquemas revolucionários porque sempre teve grandes jogadores, entendeu? Então o que a Europa faz hoje, o Brasil fazia 50 anos atrás. Então, você que viveu essa época de muitos títulos aí do São Paulo, de grandes investimentos, qual a análise que você faz desse São Paulo hoje, que era um clube referência aqui no futebol brasileiro, né? Então, ele era referência nos anos 80 e anos 90. Mas depois o São Paulo parou no tempo, e os grandes clubes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, eles acordaram para a realidade do futebol, né? Então o São Paulo foi pioneiro em centro de treinamento, em São Paulo estou dizendo, foi pioneiro em centro de treinamento, inaugurou em 87. E depois que inaugurou o centro de treinamento, fisiologia, etc., o São Paulo parou no tempo, achando que ia perdurar, ia ficar na frente dos times grandes pro resto da vida. E não é assim. As coisas mudam, né? As temporadas chegam, vem de ano em ano. E hoje o centro de treinamento do Palmeiras é uma referência mundial, não é nem nacional. O centro de treinamento do Corinthians é uma referência também mundial, assim como do Santos. Então, todos os grandes clubes hoje, de São Paulo, eles ultrapassaram o São Paulo, né, em termos de estrutura. E o São Paulo parou no tempo. Então, essa parada no tempo faz com que o São Paulo hoje está 12 anos sem ganhar um título paulista. E desde 2006 sem ganhar sem ganhar um título brasileiro. Então é muito tempo para um clube como o São Paulo, que tem uma história muito maravilhosa. Muito bem, estamos aqui no Bola 7 Snook Bar, aqui em São Caetano, na rua João Pessoa. Para você que quer assistir aqui o nosso Resenha de Boteco, venha para cá toda quinta-feira, 19h30, aqui no Bola 7 Snooker Bar. Tem muita coisa ainda para a gente falar com o nosso convidado aqui, o Miller. Rogerinho R9, Libertadores de América, tá pegando fogo, e você que joga no Corinthians de Amputados também acompanha o Corinthians aí, que está na Libertadores de América. Ontem conseguiu um belo resultado jogando fora de casa, né, Rogerinho? Mais uma vez aí o Corinthians saiu vitorioso, a Libertadores, né? A expectativa é muito grande aí pro Corinthians mais uma vez tentar chegar aí nas finais da Libertadores, mas sabemos ainda que o Corinthians não ganhou nada. Conseguiu um gol com o Jadson, voltando a jogar o Jadson. Conseguiu fazer um gol de cabeça. Aquilo que o Miller acabou de falar, né, que em 70 o Brasil jogou sem o centroavante. O Corinthians também o Carille lá tá montando o time sem o centroavante, o camisa 9. Vamos ver aí como que vai ser. Tá chegando o Roger para jogar no Corinthians, hein? Um grande atacante. Tenho certeza aí que o Carille vai fazer com que ele venha a ter um esquema tático ali para que ainda o Corinthians venha se fortalecer aí, mas sabemos que a Libertadores é muito difícil, né? Vamos ver aí como que vai se fazer nos próximos jogos. Muito bem, o Corinthians que venceu o Independente ontem pela Libertadores, e o Flamengo que jogou também pela Libertadores, né, Rafa? E o Flamengo empatou em casa, sem torcida, e o que mais se fala do Flamengo é que é um time sem alma. É mais ou menos isso que está acontecendo por lá, ou não? Eu não tenho essa impressão de que é um time sem alma, mas eu acho que o Flamengo é um time muito dependente da torcida, cara. O Flamengo, sem a torcida, não mostrou aquela gana, aquela vontade, deixou o jogo como se fosse um treino, tá tocando a bola de lado, e não foi pra cima do Santa Fé. Só lembrar que a torcida do Flamengo um dia antes, quase 50 mil pessoas no treino, né? Então,
Só que no jogo fez a falta. E eu acho que para todos os times faz falta a torcida, cara. A torcida é uma peça fundamental, por isso tem que evitar ter problemas extracampo para não deixar o time na mão, né, quando precisa, cara. A torcida é o 12º jogador, ainda mais desses times que tem as maiores torcidas do país. Muito bem, ô Miller, você que disputou algumas Libertadores, né? Foi bicampeão e um vice em 94, né, Miller? Você que conhece muito como que é jogar uma Taça Libertadores de América, né? A Libertadores, é claro que o Flamengo, né, que priorizou bastante a Libertadores, foi o pioneiro em campeão, o Grêmio depois do Flamengo, né? E depois as equipes brasileiras deram mais ênfase à Libertadores, de 10 anos para cá, né? Tanto é que a gente tem mais de 6 times brasileiros disputando a Libertadores esse ano. Isso é muito legal, entendeu? Mas eu acho que é importante a gente saber que a Libertadores, assim como uma Copa do Brasil, são jogos de mata-mata. Depois da fase de grupos é mata-mata. Então os jogos ficam mais emocionantes, né? Então eu acredito que o Cruzeiro, o Corinthians, o Grêmio, né? E depois atrás vem o Flamengo, são equipes que podem chegar à final da Libertadores, porque tem times bons, entendeu? Você falava do Flamengo aí, o Flamengo é um bom time desde o ano passado. Só que para mim não tinha treinador desde o ano passado. E hoje também não. Ainda continua assim. Lá ele é muito nada para a grandeza do Flamengo e para o time que tem. Porque o time é muito bom. Acho que quando o Flamengo contratar um treinador experiente, porque Libertadores, Campeonato Brasileiro, precisa de um treinador experiente. Aí sim o Flamengo vai decolar, porque o time do Flamengo é muito bom. O Henrique Dourado ontem saiu fazendo careta, também o Everton Ribeiro. Ô Miller, dava pra fazer careta quando o Tele Santana sacava alguém do time ou não? Até porque, como é que num jogo difícil, e que jogando em casa, você precisa ganhar, o Dourado fez um gol, primeiro gol, entendeu? Ele tira o melhor jogador do ataque, que é o jogador que decide. Eu não concordo com essas mudanças. E ele tá certo em ficar chateado. Não ficar chateado porque o companheiro entrou. Ficar chateado porque saiu. Porque ele queria ajudar a sua equipe a vencer. Isso é uma coisa normal, entendeu? Outro jogador que ficou chateado também era o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que é um craque de bola. Ele foi considerado 2 anos consecutivos no Cruzeiro, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. 13 e 14. Então eu acho que aí entra aquele negócio que a gente está falando agora. O treinador do Flamengo não tem treinador. O cara nunca treinou o Flamengo, nunca treinou um time. Ele nunca jogou bola na vida. Diferente. Então ele não tem experiência e não está preparado para ser treinador ainda. Principalmente do Flamengo, que é uma equipe que dá uma torcida maravilhosa, que tem um time muito bom. Acho que precisa de um treinador experiente. Falando de treinador, e esse time do Palmeiras, o que você vê com o Roger Machado na mão dele? Também é um grande desafio para ele, Roger Machado. Ele tem uma grande equipe nas mãos, mas até agora não deu uma identidade para a equipe. Ele precisa fazer o Palmeiras jogar, às vezes, diferente. Porque ele tem um esquema definido, e esse esquema definido, às vezes, o adversário já conhece e marca com facilidade. Então ele precisa, dentro de um jogo, um esquema, nenhum esquema é infalível, o esquema tático é infalível. O 4-3-3, o 4-4-1, o 4-2-4, não importa. Acho que dentro de um jogo, de uma partida, dá para a equipe variar. Com 3 atacantes, com 1 atacante, com 2 atacantes, com 3 volantes, que seja. Você está dependendo das circunstâncias do jogo. Então ele tem jogadores para fazer tudo isso e não está conseguindo dar uma cara para a equipe. Muito bem. Rafa, Rogerinho, quer fazer alguma pergunta aí para o nosso convidado? Ô Miller, você teve a oportunidade de jogar o Mundial, cara, de 92, 93 pelo São Paulo. Jogou contra o Milan, jogou contra o Barcelona, onde tinham os melhores jogadores do mundo. E na sua época o Mundial eram só os 2 times, era só o time da América contra o time da Europa. Qual que é a sua opinião sobre, você acha que naquela época era um pouco mais emocionante, ou você gosta mais do modelo de hoje, que pegam outros continentes também e vira uma competição maior? Qual que é a sua opinião sobre o Mundial Interclubes? Então, como você disse muito bem, mudou o formato, né? Eu gostava do formato anterior. Eu também, eu gostava. Porque é um formato do melhor da Europa contra o melhor da Sul-América. Então não precisa ser. O torneio a FIFA fez por quê? Lógico, para agradar todos os continentes. Que o presidente da FIFA, ele é eleito pelos continentes. Então por isso que ele precisa
agradar o europeu, o sul-americano, o da CONCACAF, que seja. Então a FIFA fez uma coisa para agradar todo mundo. Mas o formato original mesmo, para mim, são só as duas equipes. A melhor da Europa contra a melhor da Sul-América. Porque às vezes na semifinal, um time da África, um time dos Estados Unidos, talvez, se um dia chegar na semifinal, acaba complicando para o time da América, principalmente. Aí chega na final, não aguenta o time europeu. Foi o que aconteceu com o Inter, lembra do Inter? O Atlético Mineiro. O Inter, Atlético Mineiro, eles saíram na semifinal. Quer dizer, então eu acho que não é legal isso. Entendeu? Às vezes você pega uma equipe da África, quer dizer, uma equipe que não tem qualidade nenhuma de futebol, só atrapalha você jogar e às vezes ganha de você, como aconteceu contra o Inter. Então não é legal. Eu acho que o formato de 12 equipes para mim é essencial. Que legal, Miller. E eu tenho uma cena curiosa na cabeça, cara, que foi você fazendo o gol contra o Costa Curta, que você apontou o dedo no rosto. O que o cara tava te enchendo o saco o jogo inteiro? Não, ele não tava enchendo o saco, não. Eu sempre digo que final vale tudo. Vale tudo. Final cada um puxa pra si, né? A sardinha. Normal isso aí, entendeu? 5 minutos antes a gente havia disputado uma bola de cabeça, meu cotovelo bateu no seu rosto, e a gente começou um xingar o outro, aquela coisa toda. E depois, 5 minutos depois, aconteceu o gol. E quando você faz o gol, final de campeonato, do 3-2, acabando o jogo, eu vi a bola entrando, você meio que fica zureta da cabeça, entendeu? Então, xinguei ele todo, tá? Aquela coisa toda, mas tudo ficou dentro do campo. Fora do campo até hoje a gente é amigo. Ô Miller, você foi um ex-jogador multicampeão. Eu sei que cada título pra você, pra quem joga, é especial, mas teve algum assim que aquele... Eu sei que você lembra de todos, mas aquele foi difícil ou aquele foi com um gostinho mais que especial? Acho que todos os títulos são especiais, entendeu? Então, todos eu lembro com o maior carinho e maior alegria, né? Eu sempre digo que um título é a coroação de um trabalho de uma temporada, entendeu? Então, para você ter uma ideia, em 92, o São Paulo ganhou 4 títulos no ano. Libertadores, Supercopa, Paulista e Mundial. Então, todos esses títulos foram importantes. Todos esses títulos a gente se alegrou, a gente festejou, a gente fez tudo o que podia fazer, entendeu? Então, independente da importância de um título mundial que seja o sul-americano, todos para os jogadores são importantes. Na carreira do Miller, um gol mais bonito e um gol mais importante. O mais importante foi contra o Milan, 3-2, aquele gol inusitado. Bonito, eu fiz vários gols bonitos, então não dá pra colocar um só. Fui muito gol. Eu fiz um gol contra a Inter de Limeira, São Paulo e Inter de Limeira, Paulistão de 92. O Cafu cruza, eu venho na corrida e toco de letra. Na corrida. Não tava parado. É muito mais difícil. Na corrida eu venho e toco de letra e ela entra do outro lado. Esse gol foi um gol maravilhoso, você tá entendendo? Então, mas não teve o peso e a importância do gol contra o Milan, que foi o gol do título bimundial pra gente, entendeu? Pro São Paulo. Então, gol bonito eu já fiz pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Palmeiras. Já que falamos de Taça Libertadores, você fez um que de perna esquerda na final contra Universidade Católica no Morumbi foi coisa de cinema, né, amigo? A gente ganhou de 5-1 aquela partida. Você vê, né? Hoje você não vê mais final 5-1. Jamais. Nós perdemos de 3-0. A gente foi já praticamente com o título debaixo do braço, a gente foi jogar pelo regulamento. Mas porque a gente ganhou o título no Morumbi, 5-1, resolvemos já, entendeu? Então foi esse gol que você está falando, né? De perna esquerda, eu bati de primeira, sem cair a bola, quer dizer, foi um gol muito bonito também pelo São Paulo. Ô Miller, e dos jogadores que você já jogou, é muito clichê perguntar quem que foi o melhor, mas quem que era aquele cara que, te servia, que te deixava na cara do gol, que você sabia que quando ele pegasse na bola, você podia partir que você ia fazer o gol? Pita, nos anos 80, no São Paulo, Pita foi um gênio, entendeu? Eu sempre digo que o Raí não jogou 10% que o Pita jogava. Joguei com o Djalminha também no Palmeiras, Djalminha, outro gênio. E o Careca, né, pra mim, o atacante mais completo do mundo, né? Nós jogamos juntos no São Paulo e na seleção brasileira. Então esses 3 jogadores, sem falar do Falcão, Sócrates, Zico, quer dizer, Leandro do Flamengo, que era um lateral direito que ele dominava a bola e corria com a bola assim, né, sem olhar pra bola. Quer dizer, você torcia para esses caras pegarem na bola logo. Então eram gênios, assim, que, eu tive o privilégio de jogar com eles e aprendi muito com eles. Puta, que legal, mas você torcia para o cara pegar na bola, era certeza, a bola ia em você e ia com qualidade. Eram jogadores, assim que eu te falei, eram jogadores de outro planeta, né? Eles não estavam aqui.
eles transcendiam, né, o raciocínio humano, entendeu? Te falei, olha que o Jorginho jogou muito na seleção brasileira. O Cafu jogou 4 Copas, mas o Leandro, incomparável. Mas você não era um jogador apenas de fazer gol, né? Eu me lembro muito bem que eu vi muitos jogos seus. Você servia muito bem também os seus parceiros de ataque, né, Miller? Além de veloz, você... Eu nunca fui um atacante matador, chamado matador, ou finalizador. Eu sempre gostava de servir os meus companheiros, entendeu? Então acho que na dinâmica de jogo, eu sempre girava mais para poder deixar os meus companheiros na cara do gol. Então isso eu fazia muito bem. Então acho que tem um atacante que finaliza, no caso Luizão, o Washington, etc. Entendeu? Agora, mas para que eles pudessem finalizar, a bola tinha que chegar com qualidade. Então eu conseguia dar essa qualidade, a bola chegar com qualidade para eles estar em condição de fazer o gol. Você que formou várias duplas de ataques por aí, como no Santos, no Cruzeiro, no São Paulo, e até na seleção brasileira, tem algum jogador que você, esse que jogou do Careca, meu lado... acabei de falar, o Careca, o atacante mais completo que eu já joguei. E é o que eu joguei com o Romário, joguei com o Bebeto na seleção brasileira, mas o Careca foi mais completo. Porque o Careca ele não tinha 2 olhos, ele tinha 4 olhos. 2 na frente, 1 atrás e 1 no pé. Entendeu? Então era um atacante completo, entendeu? Era um atacante assim que eu gostei muito de jogar com ele, tive esse privilégio, porque, te falei, mais completo. E seleção brasileira, Miller? Foram 3 Copas do Mundo, né? Minha primeira Copa foi 86, o aprendizado. 90 já estava experiente. Em 94, muito mais experiente, entendeu? 86 e 90 eu joguei titular. Em 94 eu fiquei no banco. Entrei só uma partida, acho que contra a Nigéria, se não falha a memória. Mas foram, lógico, 3 Copas do Mundo, é um privilégio, porque na época a concorrência era muito grande. Na época, pra você ter uma ideia, em 86, o Tele Santana convocou 8 atacantes. 8 atacantes. Imagine, 8 atacantes. E desses 8 atacantes, ele ia tirar só 4 para ir para a Copa do Mundo. E os atacantes eram Renato Gaúcho, Casagrande, Éder, Marinho do Bangu, que estava arrebentando, Sidney do São Paulo, eu, Edivaldo e tinha mais um que não estou lembrando agora. Quer dizer, 8 atacantes, que era a preparação para a Copa do Mundo. Então, era muito atacante. E eu consegui entrar nesses 4 para a Copa do Mundo. Então, para mim foi uma coisa muito legal, porque em 90 foi Bebeto, Romário, Careca e eu. E Renato Gaúcho. Esses 5 foram para 90. E eu joguei com Careca. 94 já tinha Edmundo, Evair, que foi nas eliminatórias de 93 para 94, o Evair jogou na seleção. Então tinha Evair, tinha Edmundo, tinha Careca, tinha Bebeto, tinha Romário, quer dizer, Rivaldo, o Ronaldo Fenômeno, já era moleque ainda, estava começando. Então, quer dizer, eu sempre tive concorrências de alto nível, de master nível, você está entendendo? E eu sempre consegui superar e estar na Copa do Mundo diante dessas concorrências. Então era muito difícil você ser convocado para a seleção para um amistoso, que dirá para uma Copa do Mundo. Porque eu concorria com grandes atacantes. Sérgio Araújo do Atlético Mineiro na época, Edivaldo, quer dizer, então, para mim, que eu te falei, foi um privilégio, porque em 86 eu ganhei uma posição na Copa, e joguei. 90 titular, 94 banco, joguei uma só, mas, só concorrendo com monstros, com jogadores excepcionais. Então, era mais uma dificuldade para você garantir uma vaga na Copa do Mundo. Emílio, aproveitando de seleção brasileira, hoje a nossa seleção brasileira do Tite, você acha que ela está preparada para a gente ganhar o Mundial? Olha, preparada para ganhar o Mundial sempre tem que estar. Agora, ser favorita é uma outra coisa. Eu acho que a seleção brasileira ainda não é a favorita. Pode adquirir seu favoritismo durante o Mundial. Acredito que a Alemanha, que é a atual campeã, está na frente do Brasil. Acredito que a Espanha está na frente do Brasil. E que a Espanha foi um fiasco em 2014, assim como o Brasil. Só que o Brasil chegou mais à frente que a Espanha. Exatamente. Então eu acredito que o Brasil está nesse bolo aí. França, Inglaterra, Espanha e Alemanha. E o Brasil e a Argentina. A Copa não vai fugir do seu tradicional. Dessas 6 seleções, uma será campeã.
Não vai. Os caras falam, porque a Bélgica tem um. Não, esquece. Isso é só pra encher o saco. Bélgica, Costa do Marfim, Costa Rica, Austrália, isso é só pra encher o saco. Porque seleção mesmo que vai pra ganhar são essas 6 que eu falei. Que o Brasil tá incluído nessas 6. E você tem algum palpite para a Copa do Mundo? Eu acredito que a Espanha vai chegar na final com alguém. E você, Douglas? Tem algum palpite para a Copa do Mundo? Olha, tem algumas seleções que se inicia bem, né? Que é a Alemanha, como sempre. Esse ano não vamos ter a Itália, né? A Itália, só lembrando que o Miller também jogou na Itália, né, Miller? Joguei 5 anos na Itália. No Torino. Você pode até... Não, a Itália, futebol Chile e Holanda, eles não estão na Copa. Entendeu? Então eu acredito que eu te falei. A gente tem que ver também uma outra coisa. Como é que o Neymar vai chegar para a Copa? Ele está machucado ainda. Ele teve uma microcirurgia que é uma cirurgia. Entendeu? Então só daqui um mês ainda que ele vai começar a se preparar, que faltam 2 meses para a Copa. Daqui um mês ele começa a se preparar, correr, etc. E depois tem um mês para ele estrear. Então tem que ver em que condições ele vai chegar para a Copa. Porque o Brasil depende muito do Neymar. Todo mundo sabe disso. Ainda, né? Ainda. Depende muito do Neymar, não adianta. É fato. Entendeu? Então, como eu disse para você, o meu medo não é a seleção do meio para frente. Que ela é boa. O meu problema é do meio para trás. O Daniel Alves já está fisicamente morto. O Marcelo, ele só é bom num fundamento, ataque. Ele não sabe defender. No Real Madrid, pode ver, ele só ataca bem. E a nossa zaga, na bola aérea, tem muita dificuldade. Com exceção do Marquinhos, do PSG, que é muito bom. Então nós não temos uma defesa consistente. Nós temos no meio campo, do meio campo para frente, uma seleção boa. Que pode decidir, que pode chegar até a final. Mas o meu medo é a seleção do meio para trás, por conta desses defeitos que eu falei, Daniel Alves e Marcelo, que eles não... O Daniel Alves fisicamente já está morto, e o Marcelo, defensivamente, ele nunca gostou e nunca soube defender. Ele gosta de atacar, e ataca muito bem. Se imaginar sem o Neymar na seleção brasileira, você acha que o Brasil, mesmo assim, teria condições de ganhar uma Copa do Mundo hoje? Com o Neymar já é difícil, imagine sem o Neymar. Entendeu? Então a verdade é essa. E eu não estou falando nada de transcendental, não. É uma coisa óbvia. O Brasil depende do Neymar, 90%. Estamos na Neymar dependência, então. Só que tem uma coisa. Em 2014, todos os jogos o Neymar jogou, com exceção da Alemanha. Só que você tem que ver o seguinte. O Neymar contra o Chile e contra a Colômbia, ele não pegou na bola. Contra o México mesmo, e ninguém fez marcação especial nele. Então, você tem que ver o seguinte, o Neymar joga muito, porque nós não temos mais jogadores à altura como o Neymar aqui no Brasil. E a seleção brasileira é uma seleção normal. Agora, depende realmente muito do Neymar. Se não tiver o Neymar, pior ainda. Muito bem. Olha, nesse momento tá acontecendo o jogo da Copa do Brasil, São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo está empatando em 2-2 com o Atlético Paranaense. A gente está acompanhando aqui pela nossa telinha aqui do lado de fora. O São Paulo está empatando em 2-2 e está sendo desclassificado. Você acha que esse jogo, se o São Paulo sair fora, ainda falta alguns minutinhos, uns 5 minutinhos. Se o São Paulo sair da Copa do Brasil, a coisa já começa a esquentar lá pro técnico Diego Aguirre, né, Rafa? Já começa a complicar, cara. Já começa a complicar. Hoje eu acho que o torcedor e a diretoria tem como obrigação se classificar por não ter conseguido chegar na semifinal do Paulistão. Foi uma eliminação pro Corinthians, uma eliminação normal. Poderia acontecer, estava talvez no roteiro do time. Não é uma coisa absurda de ser eliminado pro Corinthians. Mas agora, a Copa do Brasil é um torneio que o São Paulo nunca ganhou, né? E como o São Paulo não está na Libertadores, é o único, a Copa do Brasil, esse ano principalmente, seja uma obrigação para os jogadores, para o treinador, para manter todo mundo. E eu acho complicado, cara. Se o São Paulo cair nessa fase que está hoje, eu acho que vai apertar o calo dele. O que você acha, Miller, dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil? Não gosto. Bom, você me perguntou, eu estou respondendo o meu gosto. Eu não gosto. Acho que eles não têm nada demais para acrescentar para nós.
Você já viu o Uruguai contratar um treinador brasileiro? O Paraguai? Não me lembro. Colômbia? Venezuela, que lá tem... Venezuela tem Miss. Você quer ver Miss bonita, mulher bonita? Vai na Venezuela. Você tá entendendo? Então pra que você vai contratar um treinador venezuelano, equatoriano, que seja, pra vir no Brasil? A única coisa bonita que ele fala é o espanhol. Enrola a língua, aquela coisa toda, tá, mas na essência mesmo, futebol não muda. E outra, a cabeça do sul-americano é uma cabeça europeia. O treinador sul-americano, o desejo dele é ir para a Europa, não é vir para o Brasil. Absolutamente. Tanto é que nós tivemos o Osório e o Baúza, os dois foram para as seleções. Você tá entendendo? Um para o México e outro para a seleção. Que o Baúza agora foi mandado embora da seleção lá do Catar, lá, da Arábia. Então o que acontece? Nós, como eu te falei, nós temos o Carille mesmo do Corinthians, que é um excelente, o melhor treinador do Brasil atualmente. Nós somos tão bons de treinadores que o treinador de um clube brasileiro, ele tem que fazer 3 times no ano. Porque não dá para competir com o futebol internacional. O jogador tem 15 anos, ele faz um contrato com o Corinthians, com o Palmeiras, que seja, mas a cabeça dele está na Europa. Ele não quer nem saber de seleção brasileira, quer saber de Europa. Então, como não dá para competir com o futebol internacional, o jogador acaba indo embora. O time vem aqui, paga 20 milhões de euros, o clube tem que vender, não tem jeito. Não tem o que fazer, né? Não tem jeito, não dá para competir. Infelizmente, entendeu? Então, na janela de janeiro, vai 5 embora. Na janela de junho, mais 5. E dezembro, mais 5. Então, você tem que fazer, no ano, 3 times. 3 times. E como é que você faz sem dinheiro? Nenhum treinador faz milagre. Não faz, porque o Carille está fazendo milagre do Corinthians. Ô Miller, mas isso que você falou agora, teve o exemplo no São Paulo, quando o Rogério Ceni entrou de treinador. Que o Luiz Araújo saiu, o Lianco saiu, o Thiago Mendes saiu e o David Neres saiu também. Os 4 jogadores saíram e eram 4 jogadores que o Rogério Ceni provavelmente iria utilizar como titular no time de São Paulo. Não, mas aí são jogadores jovens, promessas, que não se tornaram realidade, e o clube vendeu muito bem. Aí eu até concordo que o clube tem que fazer caixa. Mas você tem que repor. Então o São Paulo vendeu bem e comprou mal. É outra coisa. Entendeu? Então o segredo não é vender, que todo clube vende. O segredo é quem você vai comprar. Repor, né? São Paulo comprou o Diego Souza. O Diego Souza custou 10 milhões aos cofres do clube e é banco do São Paulo. O São Paulo gastou 10 milhões no Jean, goleiro do Bahia. E é banco do Sidão, que tem 35 anos. Então a única contratação do São Paulo que deu certo, pra mim, foi o Nenê. O Nenê, mesmo com 35 anos, ele joga bem, faz o time jogar, faz gol, quer dizer, então de várias contratações, agora do Everton do Flamengo é um bom jogador. Inegável. Então são duas, lógico, ele não jogou ainda. Então, mas é um jogador que tem 90% para dar certo. Até porque no Flamengo ele estava jogando. Agora o Nenê foi, desse ano, o Nenê foi a única contratação que tem dado certo. Entendeu? Então o problema do São Paulo é isso. Não é vender. Vender, o São Paulo sempre vendeu bem. Já desde 20 anos para cá. O segredo do São Paulo é comprar. O São Paulo não sabe comprar. Para você ter uma ideia, onde estava o Jailson? O Jailson jogou no Ceará, não sei das contas. Hoje é jogador do Palmeiras. Então isso é um mérito do Palmeiras. Que pegou um jogador desconhecido e fez ele ser conhecido, mas pela sua qualidade, que era um grande goleiro. Assim como o Corinthians. Sempre pegou Ralf, Paulinho, Elias. Vieram times pequenos. Vieram do Bragantino, vieram do Audax, vieram do Barueri. O Carille mesmo, ele veio do Barueri, pô, para ser treinador do Corinthians. Então, o São Paulo, ele tem esse defeito. Ele tem essa qualidade de vender e o defeito de comprar mal. Porque se eu fosse São Paulo, nesses 10 milhões no Diego Souza, 10 milhões do Jean e 18 milhões do Maxwell. 18, um jogador que veio machucado. Nem jogou, hein? E atualmente ele está no Grêmio e 80% do salário paga o São Paulo. Ele custou 18 milhões aos cofres de São Paulo. Você não pegou todo esse dinheiro e comprou o Hernanes, que salvou o clube no passado do rebaixamento? Então a gente tem, é bem lógico isso, bem simples. Estou esquecendo o Telles. Telles é banco do São Paulo. É banco, ele não é titular absoluto. Ele custou 8 milhões aos cofres de São Paulo. Então você pegava todo esse dinheiro, comprava o Hernanes. Aí sim, porque o Hernanes fez para merecer e tirou o São Paulo do rebaixamento.
Você acha que houve erro de planejamento com o técnico ídolo do São Paulo, Rogério Ceni? Erro de planejamento? Não. Não foi um erro de planejamento. É assim, o Rogério, nem precisa falar do Rogério. Entendeu? Foi uma contratação de conveniência, porque era um ano político. O Leco precisava vou contratar uma ídolo do São Paulo, aí ninguém mexe o saco e eu ganho a eleição. Vai apagar incêndio isso aí, então. Tanto é que na primeira partida que o São Paulo perdeu pro Flamengo e entrou na zona de rebaixamento, ele mandou o Rogério embora. Lembra? O São Paulo perdeu pro Flamengo lá no Rio e entrou na zona de rebaixamento. No outro dia ele dispensou o Rogério. É verdade, foi isso mesmo. Verdade isso aí, você tá entendendo? Então, o que quer dizer? Eu acho duas coisas. O Leco errou em contratar e o Rogério errou em aceitar a proposta. Que é difícil para ele, pro Rogério, não aceitar. Pô, ele gosta do São Paulo, é ídolo do São Paulo, tem identificação com o São Paulo, plena, 25 anos de clube, tá tudo certo aí. Então pro Rogério é difícil não aceitar. Entendeu? Então foi mais erro do São Paulo. Agora, o Rogério agora tá fazendo certo. Tá no Fortaleza, tá respeitando os processos normais para lá na frente treinar o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, que seja. Tá tudo certo aí. Que é um cara inteligente, um cara bem resolvido. Entendeu? Que eu acho que daqui 3, 4 anos ele volta pro São Paulo tranquilamente e vai ser um grande treinador. Muito bem. Aí ele volta mais cascudo, né? Vamos dizer assim. Ô Rafa, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro aí. Nós tivemos a primeira rodada. Os times paulistas, o Corinthians venceu, o Santos também venceu, o São Paulo venceu e o Palmeiras empatou. Como que você viu essa primeira rodada e já projetando a segunda do próximo final de semana? Douglas, a primeira rodada do campeonato é uma coisa que nem... Você parar pra ver, o Santos fazia 7 anos que não ganhava um jogo na primeira rodada. A primeira rodada nunca é um parâmetro, né, do que vai ser o campeonato. Mas eu acho que foi tudo dentro do padrão, cara. Muito difícil durante uma rodada os 4 grandes de São Paulo ganharem. Não sei se você tem essa informação. Mas é importante, começar bem. Já começar vencendo, né? Que cada jogo no Campeonato Brasileiro, como todos os outros campeonatos de pontos corridos, cada jogo é uma final, né? Cada 3 pontos são preciosos para chegar, porque vão fazer falta lá na frente. De repente lá na frente você deixa de classificar para Libertadores por 2 pontos. Foi o ponto que você perdeu de bobeira na primeira, na segunda rodada. Tem que começar com tudo. Mas eu acho que foi tudo dentro do normal, cara. Tudo no padrão. Esse final de semana nós teremos aí, só lembrando que o jogo do São Paulo já foi finalizado. O São Paulo está fora da Copa do Brasil. E o São Paulo agora vai até Fortaleza enfrentar o Ceará na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí? Agora... Pós-eliminação. Mais uma, né? Agora o São Paulo tem que virar a chavinha, esquecer já a Copa do Brasil, por mais difícil que seja, cara. Você é eliminado de um campeonato que, eu acho que o planejamento do São Paulo pro ano era ganhar a Copa do Brasil. Se levantar o time, levantar o astral dos jogadores, tudo com a Copa do Brasil. E o prêmio da Copa do Brasil sendo 50 milhões, hein? 50 milhões o prêmio pro campeão da Copa do Brasil esse ano, hein? Então, acho que o São Paulo entrou dando uma grande importância para a Copa do Brasil, não esperava sair nessa fase que saiu. Agora vai chegar lá no Ceará, tem que ganhar, cara, virou obrigação. Se não ganhar, a coisa vai começar a complicar pro Aguirre, mesmo ele tendo acabado de entrar. A torcida já vai começar a pegar no pé, vai começar a xingar. Porque a torcida do São Paulo quer, a torcida do São Paulo merece, o São Paulo é um time grande, cara, um dos maiores times de São Paulo. Não pode estar passando essa fase que tá passando, cara, a torcida só tá passando raiva. E já num bom tempo, que nem o Miller... ele disse aqui, muita coisa mudou. O São Paulo ficou para trás, né, Miller? Aquilo que eu falei para vocês, o São Paulo não tem treinador, primeiro. Segundo, o São Paulo não tem uma defesa boa. Terceiro, o São Paulo tem bons valores individuais. Ou seja, o São Paulo não tem um time ainda. Quem tem um time é o Cruzeiro. Quem tem um time é o Corinthians. Quem tem um time é o Grêmio. Você viu o Grêmio jogar? O Grêmio deu um chocolate no time argentino, Paraguai, se não me falha a memória, que poderia ter vencido plenamente o jogo. Deu um chocolate, eu assisti o jogo essa semana. Então esses 3 times são times com identidade formada e estabelecida. Exatamente. Palmeiras e São Paulo não tem um time estabelecido ainda. O São Paulo é um time em construção, tanto é que a cada semana chega um jogador contratado. Chegou agora o Everton, que é uma boa contratação. Mas chega num time desfigurado,
que tem que resolver o jogo. Aí que é o erro. Então você não tem um treinador que tem uma cabeça ofensiva. É um treinador que gosta de jogar com 3 zagueiros, com 3 volantes. É o estilo dele, entendeu? No Atlético ele jogava assim no Inter ele jogava também. Então, o que acontece? O São Paulo precisa de um atacante. Aí improvisa o Diego Souza. Aí coloca o Trellis, que às vezes joga, às vezes não joga. Quer dizer, então o São Paulo não tem um time definido. Se não tem um time definido, a dificuldade será maior. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, agora perde a Copa do Brasil, mas tem o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, que vai até o final do ano. A Sul-Americana vai até novembro, assim como a Copa do Brasil. E o Brasileiro vai até dezembro, 3 de dezembro. Então, o São Paulo tem tempo, o Aguirre tem tempo, vai terá na Copa, acho que 25 dias para ajustar a equipe. 25, é uma pré-temporada. Porque os clubes de janeiro não tem 25 dias, tem 12. Mas isso é uma coisa também, né, Miller? Então o que acontece? Então o Aguirre terá 25 dias para dar uma identidade para a equipe e voltar depois da Copa com força total. Não acredito. Pela qualidade do treinador, que é fraco. Tem muitas desculpas, né, Miller? Quando joga demais, reclamam. Quando ficam 20 dias parados, tava sem ritmo de jogo. Não, absolutamente. Eu acho que o Aguirre terá esse tempo. Lógico, até parar o campeonato, nós teremos ainda 9 rodadas no Brasileiro. Se ele perde 2, 3 seguidas, você sabe o que acontece. Ô Miller, Douglas falou de jogar demais, o pessoal reclama. Jogar de menos, o pessoal reclama também. Eu lembro que antigamente, eu acho que foi em 92 ou 94, tinha o Expressinho do São Paulo que jogava em paralelo. E o Joninho Paulista, se eu não me engano, ele jogou 2 jogos no mesmo dia, cara, com maior alegria. Hoje os caras não fariam isso. Absolutamente. O fisiologista diria, tá louco, vai morrer. Então acho que... O que eu tô falando pra você é o seguinte. O jogador gosta de jogar. Exatamente. Quarta e domingo. E essa rotina de quarta e domingo não vem de 20 anos atrás. Vem de 50 anos atrás. Vem de muito tempo. Então, às vezes, eu vejo o treinador falando assim, o jogo de quarta-feira foi muito desgastante. E domingo agora o jogador vai estar, o sábado o jogador vai estar cansado pelo desgaste de quarta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada jogo é um jogo. É complicado ver um cara de 19 anos reclamar, querer ser poupado do jogo. Então, o treinador não pode poupar um jogador de 20 anos. Se o Carille poupar o Sheik, beleza, tem 37. Se o Mano poupar o Fred, beleza, tem 37. Tá tudo certo aí. Agora poupar um jogador de 20 anos, não existe. Muito bem, o Rogerinho, o Corinthians também joga na rodada e vai enfrentar o Paraná Clube, lá no Dorival de Brito. O Corinthians que já estreou vencendo no campeonato. No ano passado o Corinthians ficou um turno inteiro, coisa inédita. Você acha que esse ano dá para fazer a mesma coisa ou não? Olha, eu acho que é bem difícil, né? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato disputado jogo a jogo, né? A expectativa, a ideia seria ótima, né? De o Corinthians continuar fazendo esse feito que fez o ano passado, mas a gente sabemos que cada jogo é muito difícil. Jogar lá no Paraná sabe que é difícil pra caramba. Vamos ver se o Roger estreia agora também. Não sei se já está liberado para estar estreando. Expectativa aí do Corinthians voltar pelo menos com um ponto aí. Ou ganhar esse jogo aí para voltar bem aí no Campeonato Brasileiro. Muito bem, o Santos também joga. O Santos joga fora contra o Bahia. E o Palmeiras joga contra o Internacional. Jogo que eu vou trabalhar, inclusive, no domingo. Jogão de bola. O Miller que jogou pelos 2 clubes, Palmeiras, aquele Palmeiras dos 100 gols de 1996, né, Miller? E o Santos também, você teve uma passagem. Lá no Santos você não teve títulos lá, né, Miller? Mas também foi uma boa passagem, né? Eu joguei 1 ano e meio no Santos, o ano todo de 97 e o primeiro semestre de 98. Não ganhei nenhum título e foi uma das fases mais brilhantes da minha carreira. Porque no Paulistão de 98 eu ganhei 2 troféus, foram os mais importantes que eu já ganhei na minha vida, mais bonitos. O troféu da seleção do campeonato e o craque do campeonato. 98, Paulistão 98. São os troféus mais bonitos que eu tenho na minha casa. Então o Santos foi para mim assim, um clube maravilhoso
um ano e meio de clube e um ano e meio assim, fase boa. Muito bem. Você também teve uma passagem, eu lembro muito bem que meu pai é cruzeirense, meu pai é mineiro, é cruzeirense, e esse cara joga pra caramba. Ele tava falando do Miller. Como foi a tua passagem lá pelo Cruzeiro? Lá sim você foi campeão, né? Também, campeão da Sul Minas e da Copa do Brasil em 2000, em cima do São Paulo. Joguei 3 anos no Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma estrutura igual ao do São Paulo, sem treinamento, tem a Toca 1 e 2 hoje. Então o Cruzeiro sempre foi um clube também modelo, paga em dia, sem atraso, quer dizer, eu não tenho nada a reclamar do Cruzeiro. Foi um clube que eu joguei por 3 anos e fui muito bem recebido. BH é uma cidade maravilhosa, fiz muitos amigos até hoje e as lembranças são das melhores. Você falou de amigos nesse meio do futebol, você fez muitas amizades, mas tem esse cara é parceiro para toda hora. Tem esse cara na sua carreira? Esse amigo que você fez no futebol? Então, como você bem disse, na minha carreira como jogador, eu fiz grandes amizades, não grandes amigos. Porque amigo, acho que é aquele cara que cresce desde pequeno com você e olhe lá, entendeu? Então, acho que na carreira como jogador, eu fiz grandes amizades. Muito bem, estamos apresentando aqui o nosso Resenha de Boteco, aqui no Bola 7 Snooker Bar, na rua João Pessoa 157, aqui em São Caetano do Sul. Para você que quer nos acompanhar aqui, é só vir aqui assistir o nosso programa direto aqui do Bola 7, todas as quintas-feiras, 19h30. Quer divulgar sua marca também no canal Boleiros Conectados? É só entrar em contato através do Instagram Boleiros Conectados. Beleza? Bom, vamos chegando ao nosso final aqui do nosso Resenha de Boteco. Muito legal aqui. Miller hoje participando conosco, Rafa Moraes, Rogerinho. Os projetos aí. E aí, Rogerinho, fala pra gente aí dos projetos do Rogerinho R9. A gente vai estar disputando agora no final do mês a Copa do Brasil com 13 equipes. Vai ser em Cosmópolis, em Campinas. Vamos vir aí para mais um título, se Deus quiser. Vamos brigar aí para chegar nas finais. O campeonato aí que vem crescendo, a modalidade aí que aos poucos está chegando no seu devido lugar. Estamos batalhando bastante em prol da modalidade. E sábado agora também a gente vai estar com o Arnold. O evento lá. É difícil a pronúncia, né? Fala para mim onde que é. Arnold, no South America, né? Isso, vamos estar lá fazendo uma apresentação lá, levando a nossa modalidade para o conhecimento do pessoal lá. Legal, bacana. Rogerinho R9, jogador da Seleção Brasileira e também do Corinthians de Amputados. Rafa Moraes, muito legal, mais uma vez aqui na nossa mesa de boteco, falando muito sobre futebol. Muito obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço a oportunidade de estar toda quinta-feira aqui comentando futebol. Agradeço também ao Miller, eu tive uma aula aí de futebol, Miller. Muito bacana de verdade. E, cara, eu tô muito feliz. Os convidados, todo mundo assistindo o programa, produção, tudo em ordem por aqui, cara. Tô muito feliz de verdade. Muito bem, eu quero mandar alguns abraços aqui também pra galera. O Aldo Ferreira do Rio de Janeiro, um abraço pra você, um salve pra você, garoto. A Bruna Leverghini do Pará também, que nos acompanha. O Edu da Cervejaria Capital, grande abraço para você também. Marca de camisetas Use Titular, salve para você. Marcelo Nunes do Sinhá, o Fábio Vilela do Fanático FC e também para o Salomão, o maior torcedor do Aimoré, que inclusive mandou alguns brindes para a gente aqui e eu vou presentear aqui a galera. Olha só, Salomão Camisetas Imortais aqui, grande abraço para você. Toma um para você, Rogerinho, um para o Rafa e para o nosso convidado da noite aqui, o Miller, especial aí para você, do Salomão, torcedor aí do Aimoré. Miller, foi muito legal hoje o nosso Resenha de Boteco aqui e a gente teria muitas resenhas por aí ainda. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite e com certeza outras oportunidades posso vir com o maior carinho, com uma alegria. Foi muito bom participar da Resenha do Boteco. Maravilha! Portanto, Miller, Rafa Moraes, Rogerinho R9,
Bola 7 Snooker Bar, toda quinta-feira, 19h30. A galera que nos acompanha aí através do nosso canal do YouTube, inscreva-se se você não é inscrito, não perca nenhum Resenha de Boteco através do nosso canal. Procure a gente nas redes sociais também, pelo Instagram e pelo Facebook, Boleiros Conectados. Também Facebook e Instagram do Bola 7 Snooker Bar. Alguém quer dar as redes sociais aí pra galera seguir? Segue lá, galera, futeboldeamputadosmogi.com.br e também mandar um abraço aí pro Grupo Magnus aí que vem apoiando a gente aí. Rafa? O meu Instagram é Muller7 Oficial, né? MULLER 7 Oficial no Instagram. Quem quiser me seguir, com o maior prazer. Valeu, um abraço. Muito bem, e o meu, @DougDom10 aí, estamos juntos sempre aí nas transmissões esportivas e aqui no Resenha de Boteco, beleza? Vamos ficando por aqui então, hoje foi muito legal, grandes convidados, grandes personagens do nosso futebol. Beleza, galera? Estamos ficando por aqui e até a próxima, hein?